Biologia Evolutiva de Gilvan. Estou tratando uns temas aqui que é importante para os seres vivos, que é a questão do mimetismo e camuflagem. E muita gente tem falado que é a mesma coisa, apesar que eu vou pegar aqui até uns prints. Pessoal, no texto, na descrição de tese, no entendimento é a mesma coisa, mas não é. Eu só conheço dois autores, pelo menos, de ciências biológicas, pelo menos dos últimos aí 25 anos, 30 anos, que tem publicado, que eles fazem a diferença. Só o Sérgio Linhares, na biologia, e o Amabis. Só esses dois, não tem outro. Não é a mesma coisa. Vamos entender, começar falando mimetismo. Mesmo se você for na origem da palavra, sabe que mimetismo vem de mímica, de uma certa maneira. Mas o que é isso? Muitos organismos vivos eles se parecem com o ambiente para passar desapercebidos. Por exemplo, pássaros, diferentes tipos de animais. Os pássaros, por exemplo, as urutaus, o pessoal também chama mãe da lua, eles se parecem com os galhos cinzentos, com os troncos, etc., para fazer o ninho ali ninguém encontrar basicamente. É o caso dos bacuraus, que é um tipo de aves que tem no planeta cerca de em torno de 100 espécies, o Brasil tem umas 30 e poucas, só para a gente ter uma ideia. É o caso das corujas, é o caso das serpentes, é o caso de anfíbios, no caso de répteis, como alguns, o tejo que parece o substrato seco ali e tudo. O caso de aves como a codorniz, que elas parecem muito com o ambiente, borboletas e outros insetos também se parecem muito. Isso é uma estratégia, isso é evolução, certamente num passado distante. E por que eu vou chegar em vou ter que fazer uma chamada dentro da parte de evolução? Porque o organismo ali foi modelado durante milhões de anos. Certamente no início tinha diferentes cores, e aqueles que se pareciam mais com o ambiente ficaram, prevaleceram sobre aqueles que não tinham, ficaram mais visíveis aos predadores. Os predadores acabaram tirando esses grupos. Então, o processo de seleção natural. E por que eu chamo de processo de seleção natural na questão do mimetismo? Tem uma coisa chamada melanismo, que trabalha de uma certa maneira com mimetismo. Não é mimetismo, não entendo aqui. Que foi observado por Darwin na Inglaterra pré-revolução, revolução industrial, não outras revoluções. Predominava um tipo de mariposa cinzenta. Por quê? Porque o tronco das árvores quase todo era cinzento. Ela tinha dois fenótipos da espécie. Tinha a cinzenta e tinha a preta. A negra era visível pelos predadores, pássaro, por exemplo, destruía essa mariposa. Enquanto que a cinzenta não. Quando veio a Revolução Industrial, muita folhinha das fábricas, impregnou os caules, os troncos das árvores, agora que não passaram, deixaram de ser cinza para ficar preto. As mariposas dentro da mesma espécie, que era cinza, passaram a ser mais percebida, logo mais predada pelos pássaros e outros predadores, enquanto que as pretas passaram a ficar ser pouco percebidas pelos predadores, prevaleceram. Então houve uma inversão. Então o mimetismo em tese é isso, tem várias situações. Agora o que é a camuflagem? Camuflagem até do David Bowie, que é um cantor pop inglês. Por que chamaram o David Bowie de camaleão? Porque o camaleão é um exemplo clássico que nós temos, que o animal ele tem substância, ele tem uma quantidade, ele consegue no corpo dele gerar um mecanismo que, quando ele está nos troncos cinzentos, em cima de rocha rochosa, etc., ele fica cinzento. Logo um predador vai ter dificuldade de perceber aquele bicho ali. Não vai predar. É uma estratégia. E quando ele vai para, vamos pensar, durante o tempo que ele está pastando, está se alimentando, ele vai lá para os galhos verdes, as folhas estão verdes, ele fica verde. Então, dessa maneira, isso não é mimetismo, isso é camuflagem. Então, a camuflagem quer dizer que o organismo não é que ele passa percebido no ambiente, é que ele se transforma. Aí pode ser também em formas também, para se parecer com a coisa, ele se transforma para o bicho não visualizar. Tem vários organismos, mas eu pego do camaleão, que é o caso bem mais interessante, todo mundo conhece o camaleão, mas tem outros animais que fazem isso. Diferente do que o pessoal fala do polvo, quando mexe, ele solta aquele jato turvo. Não, ali ele
faz o seguinte, ele cria uma condição, deixa a água turva e o predador não vai encontrar. Mas ali também não é camuflagem, ali de fato nem seria nem camuflagem nem mimetismo, ali é uma fuga, que também cuidado para não confundir, que já me falaram que isso era, isso era camuflagem e mimetismo, que alguns lagartos, eles perdem a cauda, se pisar uma lagartixa, um calango, ele perde a cauda e o predador fica só com a cauda e ele vai embora. Então isso também tem que ficar bem claro, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que, apesar de muito parecido, e muitas confusões, muitos autores dos livros de biologia dizer que é a mesma coisa, não é. O mimetismo é quando o organismo foi moldado por evolução ao longo seu período de existência, se assemelhar com algo, somente com um substrato, um ambiente, para fugir dos predadores. E a camuflagem é quando ele imediatamente teve até um caso interessante. Eu estava lá no Colégio Estadual Rui Barbosa, aqui aproveitando para mandar um abraço a todo o pessoal, lá, os alunos, todas as pessoas que assistem os vídeos, meus vídeos aqui no canal. Também da Escola Estadual Poeta Carlos Drummond de Andrade, no Núcleo Moradores 10, área irrigada de Petrolina. Os alunos pegaram o camaleão e queriam matar, eu não deixei. Eles ainda quebraram a parte da cauda, do rabo do camaleão. Mas quando foi interessante que a gente pegou e tem uma árvore lá verde, e eu fui estar na árvore, quando botei, ele estava cinzento, rapidamente ele foi transformando. Teve um aluno que filmou, não estava com o celular na hora. Muitas vezes eu deixo o celular dentro do armário quando estou dando aula, é muito comum fazer isso. O celular não é uma coisa que eu tenho que ficar, sei lá, 24 horas. E nesse caso foi engraçado que o aluno, eita Gilvão, o camaleão está ficando verde. Eu digo, isso é a camuflagem. Ele está passando agora para ficar verde, para ninguém encontrar ele na árvore. E ele saiu dentro de pouco tempo, não foi marcado, mas 2, 3 minutos ele já estava verde. Um tempo não foi marcado, não foi cronometrado o tempo, essa questão, mas muito interessante. Então é isso, gente. Eu queria trazer essa informação para vocês. Você já viu isso? Você tem experiência nisso? Faça seu relato aqui abaixo. Peço mais uma vez para assinar o canal, compartilhar o vídeo, deixar o seu like, tocar o sino para receber outras informações e fazer sugestões de vídeo que vocês querem aqui ver, querem aprender, tiver algum tema em específico, pode falar dentro da biologia, que ainda que eu não saiba, eu não sou dono de nenhuma verdade, mas busca essas informações e traz para vocês.